nós vamos dizer uma questão muito importante, que é muito pregado, mas é pregado para arrecadar oferta, é muito pregado, mas é pregado para levar as pessoas para a ideologia do momento. Mas nós vamos tentar entender por que nós abandonamos amigos, familiares para servir a Jesus. Diga, não é fácil. Não é fácil. Quando a gente aceita Jesus, a primeira coisa que acontece é uma negativa, é um cancelamento. As pessoas ficam odiando você por um instante, por um momento, porque acham que você virou crente. Diga, ninguém vira crente. Ninguém vira crente. Você só vira crente, brincadeira, claro. Você só vira crente se você fazer assim, ó. Sai lá. Ninguém vira crente. Ninguém vira crente. Nós nos tornamos uma nova criatura. Tá? Quem vira crente? Tem que falar assim, depois que eu virei crente, você se converteu esse irmão? Não, depois que eu encontrei o Salvador da minha alma. Depois que a minha mente saiu da gaiola mental que o diabo coloca. Depois que eu levantei a mão para um que levantou os dois braços por mim, a minha vida mudou completamente. Você bebe, irmão? Não posso, sou crente. Não bebo porque eu não quero. Porque a minha vida mudou, minha mente mudou, meu jeito mudou de viver. Não porque eu sou crente, não, meu pastor briga. Um dia tem uma escola chamada Hamilton ali embaixo, e tinha um grupo que jogava futebol de salão da igreja lá. E tinha um indivíduo, não vou falar o nome dele não, um pezinho de cana que era infiltrado, né, na igreja. Aí era só a gente que jogava, até eu fui lá, né? Até eu fiquei lá 3 dias andando assim. Né? Aí chegou um dia que ele começou a trazer pessoas que não eram do grupo evangélico da igreja. Aí numa conversa que está lá, tinha um irmão que pediu um refrigerante e ele pediu uma cerveja, e o cara pediu um conhaque e uma cerveja. Aí o irmão achou estranho, né? Aí o rapaz perguntou assim, que estava no meio, falou assim, não, tu pastor não acha ruim, não, meu pastor é legal, cara. Eu falei assim, acabou o jogo lá embaixo. Quem quiser ir vai, mas eu não permito mais, porque está sendo lá para escandalizar o evangelho. Tá? Aí depois ele confessou, falou que era mentira, ele estava a fim de tomar uma. Aí ele falou assim, não, meu pastor é legal. É legal, mas não é ébrio. Tá? O pastor seu é legal, mas não bebe. Eu bebo açaí, laranja, né? Aí sim. Quer ouvir Deus falar? Amém! Então, Mateus capítulo 19, 27. Diga, questionamentos. Questionamentos. O crente que não questiona não tem resposta. Diga, quem não questiona, não tem resposta. Quando você só ouve, não questiona, ouve, não procura resposta, você vai ficar, diga, alienado. E gente alienada é cruel. Alienado não é abençoado. Alienado não consegue compreender as coisas divinas. Alienado não conhece Deus. Alienado é robotizado. E nós temos que ter, diga, fé própria. Fé própria. Diga aí. Fé própria. Mais uma vez. Fé própria. Não vou trazer nada teológico. Não vou trazer nenhum pensamento filosófico. Nós vamos entender esse versículo nu e cru. Amém. Glória a Deus. Nu E cru. sem maquiagem. Amém. Amém. Então Pedro, tomando a palavra, disse-lhe: eis que nós deixamos tudo e te seguimos. Que recompensa, pois, teremos nós? Vamos repetir? Amém. Então Pedro, tomando a palavra, disse-lhe: eis que nós deixamos tudo e te seguimos. Que recompensa, pois, teremos nós? Posso ficar no seu lugar? Pode deixar aí que eu vou ler outros versículos depois. Diga, Deus é fiel. Mais uma vez. É essa fidelidade que você precisa aprender. É essa fidelidade que você precisa desfrutar. Então Pedro estava numa situação bem duvidosa, bem complicada. Pedro fez uma coisa incrível. Jesus disse: segue-me. E o que ele fez? Ixi, está difícil o negócio. Jesus disse: segue-me. O que ele fez? Seguiu. Fez o quê? Seguiu. Ele não tomou
tomou uma atitude louca para a época? Sim. Para seguir Jesus, ele teve que fazer o quê? Largar a família. Porém, não foi sozinho. 12 homens deixaram suas famílias para seguir a Jesus. Não. Ajuda somente a família, gente. Tá? Os 12 receberam o chamado de Cristo e obedeceram. Hoje, muitas vezes, a gente pega uma pessoa que quer aceitar Jesus, mas o marido não deixa. Quer aceitar Jesus, mas a esposa não deixa. Quer aceitar Jesus, mas os pais não deixam. São pessoas que não têm condição de conhecer o que Deus tem de bom para oferecer. Porque são alienados. Diga, quem não defende a Jesus não é digno dele. Quem não defende a Jesus não é digno dele. Eu vejo um monte de crente covarde hoje, a pessoa fala alguma coisa de Jesus, arrumou para a cabeça comigo. Pode ser em shopping, pode ser em garagem, dentro de banco, falou bobagem, vai ouvir. Amém. Eu não vou discutir com ele. Eu não preciso discutir com pessoas ignorantes, só preciso colocá-las no lugar, no devido lugar que elas merecem estar. Isso é defender o evangelho, né? Eu não aceitei Jesus para ficar rico, não aceitei Jesus para ser famoso, não aceitei Jesus para ser grande, mas aceitei Jesus para deixar de ser miserável. Aceitei Jesus para deixar de ser cego. Aceitei Jesus para deixar de ser morto. Por isso hoje estou vivo. Porque Cristo vive. E as pessoas parecem que não conseguem entender que deixar tudo para seguir a Jesus é o único caminho que você tem. Jesus disse: eu sou o caminho e a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Ou seja, 14:6 São João tinha que estar gravado no seu coração, porque o salmista tinha esse cuidado: guardei tuas palavras no meu coração para não pecar contra ti. Descobri que o mancebo se purifica segundo a tua palavra. Salmo 119, versículo 11. Então nós temos que ter essa consciência. Então Pedro pergunta: nós deixamos tudo para te seguir. Já fazem quase 3 anos que estamos aí, andando por lugares desérticos, andando a pé. Ninguém inventou o metrô até agora, nem o trem. Não tem nem um jumento para a gente andar. Cansamos, sofremos, dormimos sem nenhum tipo de conforto. É claro que eu estou deduzindo o pensamento de um homem que faz uma pergunta dessa diante de um ser que curava enfermos, limpava leprosos, fazia surdo ouvir, cego enxergar. Ou seja, se ele não recebesse nada, só o que ele foi testemunho ocular e a salvação já seria suficiente. Mas Pedro não estava querendo perguntar. É claro, Pedro era aquele tipo de pessoa que responde pelos outros. Ele ouve uma fofoquinha aqui, uma fofoquinha lá e bota o peito na frente. Jesus olhou para Pedro: você quer saber o que você vai ganhar em ter me obedecido, em ter me seguido? Você quer saber o que de bom vai acontecer com a tua vida, com a tua casa, com a tua família, por ter deixado eles esses anos para estar do meu lado? Versículo 28. Ao que lhe disse Jesus: em verdade vos digo a vós que me seguistes, que na regeneração, quando o Filho do Homem se assentar no trono da sua glória, sentar-vos-eis também vós sobre 12 tronos, para julgar as 10 tribos de Israel. De imediato, Jesus apresenta para eles algo que não era terreno, algo que não era palpável, algo motivado pela fé. Jesus então diz para eles: o privilégio que vocês estão tendo, ninguém vai ter na face da terra. A Bíblia fala sobre 24 anciões. Quem já leu o Apocalipse? 12 anciões, 12 apóstolos. Aleluia. Lá em Apocalipse, João já teve a visão, antes de sair desta terra, do lugar que ele iria se assentar. Mas Jesus poderia ficar só nisso. Fica quietinho, você vai ter um grande privilégio, Deus vai salvar a tua alma suja, você não passava de um encrenqueiro, pinguns, tá?
Você não passava de uma pessoa sem crédito, um pescador. Presta atenção como o pescador era legal. O pescador não tinha acesso a Rexona, a Dove, não tinha naquela época Comfort, sabão Omo, Tix-Iper. Eles não tinham uma gama de roupas nos guarda-roupas. Muitos tinham 2, 3 túnicas apenas, tá? E Pedro receber uma notícia que estaria lá no grande céu prometido por Deus, o Deus de Abraão que ele tanto cria, e se assentar para julgar nações com ele. Diga, era o suficiente. Jesus não precisava dar mais nada para você, para mim, para eles. Só salvação está de bom? Mas ficou só nisso? Não. Jesus falou assim: no mundo espiritual você vai ganhar muito, você vai assentar num trono. No mundo espiritual, o pingunço fedorento vai dar lugar a um ser de vestes brancas, resplandecentes, purificado de todos os pecados, imune a todo tipo de doença e ainda vivendo eternamente. Diga, já é suficiente. Nós nem merecemos isso, mas o Senhor não oferece só coisas espirituais. Ele prometeu cuidar de nós naquele tempo. O Pai Nosso não diz, né? O pão nosso nos dai hoje. O que é o pão nosso de cada dia? Tem gente que já pensa assim: pãozinho, croissant, pão de queijo. Diga, pão nosso de cada dia significa tudo que é necessário numa vida. Houve uma época que ter carro era o quê? Hoje ter carro é o quê? Necessidade. Você percebeu? Houve uma época que ter carro era o quê? Luxo. Porque as pessoas pensavam que não tinham carro porque pensavam que era luxo. As casas antigamente não tinham garagem. Quem conhece as casas lá do Ipiranga, até da região aqui, as mais antigas, não tem garagem. Porque as pessoas achavam que carro era o quê? Luxo. Né? E hoje carro é o quê, gente? Necessidade. Quem tem carro? É bom ter carro ruim. A pessoa fala assim: pastor, gasolina, dá para alguém, doa para alguém. Tá ruim, doa para alguém o carro. Pastor, manutenção, então, rapaz, não perde tempo, não fica se estressando, pecando aí, falando bobagem. Doa para alguém o carro. Só não pede carona que não vai acontecer. Então Jesus disse o que no versículo 29? Além de uma vida espiritual agraciada e eterna, e todo que tiver deixado casas, ou irmãos, ou irmãs, ou pai, ou mãe, ou filhos, ou terras por amor do meu nome, receberá 100 vezes tanto e ainda herdará. Aleluia! Este 100 vezes tanto é aonde? É onde? No céu? No céu precisa de carro? No céu precisa de casa? No céu precisa de sogra? Precisa de namorado? De namorada? De esposo? De esposa? Aí já tem que ficar triste. Tomar Jesus vem depois que eu casar. Daí, cuidado, hein? Cuidado com o pedacinho de carne aqui, né? Próximo. Entretanto, muitos que são os primeiros serão os últimos. E muitos que são últimos serão os primeiros. Então vamos ficar, diga, 100 vezes mais. 100 vezes mais. De novo. 100 vezes mais. Quem aceitou Jesus solteiro e sem dinheiro? Levanta a mão. Levanta a mão. Quantas vezes mais você já foi abençoado aproximadamente? Diga aí. Será que passou de 100? Ou chegou a 100? Vocês são ruins de conta, hein? Vamos lá, estou Jesus solteiro. Vai. Sem dinheiro. Vamos numerar essas coisas aqui.
Deus te deu vida, diga uma. O privilégio de ser adorador, diga duas. Colocou o Espírito Santo para morar dentro de você. Abriu portas que pareciam que eram intransponíveis. Vamos lá, tem uns que teve o privilégio, deu uma esposa, né? Deu um marido, deu uma casa. Aí um dia a pessoa falou assim: pastor, Deus não me deu casa não, eu pago aluguel até hoje. Quanto você paga de aluguel? Eu pago 1.700. Quanto você ganha por mês? 10 mil. E o aluguel fica quase livre, porque eu ganho alguns bônus, umas horas extras, uns prêmios, né? E você faz o que com 10 mil? Vivo. E tá ruim? Tá ruim? Aqui pro lado de cá, há uma febre, uma loucura. Quero ter uma casa própria. Diga, todo mundo quer ter uma casa própria. Vai no centro de São Paulo, tem milhões de pessoas, falando de milhões, que moram lá pagando aluguel há 20, 30 anos no mesmo lugar. E vive 100 vezes melhor do que tem a casa aqui. Vive bem demais. Vive uma vida celestial quase. Sem dívida, sem problema, mora bem, né? Antigamente descia, tinha uma loja debaixo da casa dele, né? Andava um pouquinho, tinha loja de sapato. Hoje em dia tem traficante, tem bandido, tem ladrão, tudo bem. Mas já teve dias áureos. Eu quero fazer você entender que se eu não fizer a conta, diga, a multiplicação não acontece. Quando fala 100 vezes mais, não é que vai ser 100 vezes abençoado. 100 vezes mais, tem sempre algo a mais para Deus acrescentar. Então diga, é para nunca parar de ser abençoado. Diga, para ser abençoado o tempo inteiro. Mas quem é abençoado passa tribulação, aflição, dor de cabeça, enfermidades. Aí você fala assim: mas a conta está ruim, 100 vezes mais, né? Eu acho que peguei só 100 vezes mais doença, porque eu estou mais doente do que doido. Não. O que está faltando é o que você não entendeu no começo. Pedro cobrou porque ele deixou tudo para seguir Jesus. Você tem deixado? Sabe que nós temos deixado aquilo que é do nosso interesse para servir a Deus? Não temos. Nós somos os crentes mais egoístas do planeta nos dias de hoje. Nós somos mimizentos. Tudo tem que ser do jeito que a gente quer. Se falar que o crente é feio, fica bravo. É feio mesmo. Aceita aquilo é mesmo, né? Ou então inova: sou feio, mas sou de Jesus. Todo mundo que é de Jesus tem a cara de Cristo, está ótimo, tem a face do mestre, né? Já saiu do problema. A feiura já deu lugar a uma beleza. Mas por que Pedro cobrou? Diga, porque Pedro não tinha microfone. Pedro tinha propriedade. O Senhor me chamou ainda na praia. O Senhor me chamou depois de ficar a noite todo acordado, já está lavando minhas redes. O Senhor me ordenou para voltar a lançar ao mar aberto para o lado direito. Pesquei muitos peixes, fiquei assustado, assombrado. O Senhor me convenceu que sabia o que estava dizendo, sabia o que estava ensinando, e falou para mim te seguir, e eu estou aqui te seguindo. Eu quero saber o que eu vou ter de recompensa por ter deixado tudo lá atrás. Tem pessoas que acham que ter deixado o mundo de trevas é beneficiado. Pedro não deixou o mundo de trevas, deixou a família dele, tá? A família dele. Eu vejo gente falar assim: quando eu era do mundo, minha vida era muito melhor, né? Do mundo eu ia para balada, eu viajava. Agora eu sou crente, mas o negócio está difícil. Então por que você não ficou lá no mundo? Porque você não tem chance nenhuma de salvação com uma mentalidade desta. Você está dando um tiro no próprio pé. Eu já vi pessoas falar assim: olha, quando eu não tinha aceitado Jesus, eu estava muito bem financeiramente, mas para aceitar Jesus, Jesus teve que tirar tudo aquilo que eu amava, tudo aquilo que eu idolatrava, e eu realmente perdi tudo que eu tinha. Mas ao encontrar Jesus, olha a diferença de um crente, um com saudade do Egito,
dos bifes acebolados, do pepino. E outro, nenhuma saudade, mesmo de uma vida aparentemente boa, porque encontrou em Jesus paz, encontrou em Jesus cura, encontrou em Jesus alegria, encontrou em Jesus condição de viver bem. As pessoas não estão entendendo. Nós vemos hoje no Evangelho ostentação, tá? Evangelho ostentação. E quantos crentes estão pensando que a pessoa que está bem sucedida, a pessoa que fala, olha, depois que eu aceitei Jesus, estou muito feliz, muito bem, prosperei muito. Diga, tudo é fruto de trabalho. Diga, Deus prometeu multiplicar. Então Deus multiplica o seu 10, multiplica seu 20, multiplica seu 40, seu 60, seu 100. Ele nunca para de multiplicar na sua vida. Mas para isso tem que ter o que? Propriedade. Vamos lá, vamos ver se você conhece de cor. Buscar em primeiro lugar o reino e a sua e as outras coisas. Então nunca vai faltar acréscimo na tua vida. Nunca vai faltar uma promoção na tua vida. Nunca vai faltar a possibilidade de você ganhar alguma coisa, receber alguma coisa, ter alguma coisa para desfrutar. Mas a maior propriedade de quem quer ser abençoado é seguir a Jesus, gente. E eu preciso seguir Jesus. Pastor, eu estou na igreja há 15 anos. Não acontece nada de novo na minha vida, pastor. Pelo amor de Deus. Por que não acontece nada de novo na tua vida? Você está seguindo a Jesus? Porque hoje em dia as pessoas não querem seguir Jesus. Eles querem seguir o chefe, seguir o coach, seguir aquele que está conduzindo você não a ter o trono para se assentar, mas a ter a vida estável para simplesmente desfrutar. Diga, a vida estável é boa. A vida estável é boa. Diga de novo. A vida estável é boa. Você sabe que a tua boca fala, confessa, o inferno inteiro estremece porque é o que pode acontecer na tua vida. Não vai acontecer. Diga, eu quero ter uma vida abençoada. Diga, uma vida abençoada é plena. Presta atenção em quem segue a Jesus. Lá está Abraão. Diga, Abraão era homem rico. Terá, o pai dele, tinha muitas posses. Abraão teve um sonho. Teve o que, gente? Um sonho. Hoje em dia Deus precisa mandar fax. Não tem fax mais, não. E-mail. WhatsApp. Deus tem que mandar um anjo pelo Mercado Livre para falar com você. Está complicado o negócio hoje, tá? Abraão teve o que mesmo? Abraão dormiu, né? E sonhou. A Bíblia não fala que ele sonhou com um homem, com um anjo. No sonho ele ouvia e a voz dizia: Abraão, sai da tua terra, do meio da tua parentela, e vá para o lugar que eu te mostrarei. Não falou onde era. Eu te mostrarei. Ou seja, pega suas panelas, seus panos de prato e sai andando. Sai andando, porque eu vou te mostrar aonde eu vou te prosperar grandemente. Abraão, para você saber o que eu vou fazer, você não pode ser pai com a sua esposa. Eu vou te fazer pai de nações, Abraão. E Abraão vai, como todo filho bom, vai contar para o pai. E conta para o Terá. E Terá começa a minar a bênção de Abraão. Mas Deus é tão bom. Deus fala assim: Terá que você merece viver mais? Não. Tira Terá. E Abraão então segue. O que ele seguiu, gente? O que ele seguiu, gente? Enquanto você fica esperando um anjo, Deus está falando com você direto e você não ouve. Pensa que todo mundo pode ver anjo, né? Você pensa que anjo é miojo? Que em todo supermercado tem? Você pensa que qualquer um tem a graça, a misericórdia de ver algo sobrenatural? Presta atenção no que eu vou te dizer para você entender. Abraão então segue. Mas Abraão era para sair sem a sua. Quem tem parente, levanta a mão.
Quem tem parente bom, levanta a mão. E ruim? Fala não, tem bastante. E Abraão sai para um lugar que Deus iria Mostrar. Ele sai. Deus não mostrou nada para Abraão enquanto Ló estava, até que saiu uma briga. E Ló escolheu Sodoma, Gomorra, as planícies do sul. E Abraão tinha prometido: o lado que você escolheu foi o contrário. Sobrou para Abraão o quê? Pedregulhos, deserto. Mas eu quero dizer uma coisa para você: quando Deus fala 100 vezes mais, não importa o terreno, Ele multiplica. Se Deus promete algo para você, não importa. Se você pensa que aqui é mais confortável e o lugar para onde você está indo, Deus te mandando é ruim, esqueça isso. Não existe lugar ruim quando Deus está na frente. Ele faz a limpeza, Ele prepara o terreno, Ele levanta as edificações para você habitar em segurança, para você vencer completamente. E foi o que aconteceu. Ló se viu numa situação bem complicada e Abraão enriqueceu. Quando Abraão enriqueceu, tem que seguir o mestre. Fala aí, tem que seguir o mestre. Sara não tinha fé como Abraão tinha. Todo mundo fala bem da Sara. Sara foi uma peste. Sara só prestou depois que o filho apareceu na barriga dela. Ela era incrédula. Então tem aquele evento que eu vou passar rápido, que os anjos foram lá falar com Abraão. Abraão pediu misericórdia para Sodoma, e só Ló teve o privilégio de sair com suas filhas. Mesmo assim não foi uma boa ideia, porque ele desandou. E Sara fala assim: Abraão, olha como a Agar é bonita, né? Faz o seguinte, ela é minha serva, que ela possa dar do seu ventre filhos para mim e para você. Abraão é para seguir o quê? A voz que tinha falado. Mas não era mais voz não, gente. Apareceu 3 anjos para ele. Já não era mais algo abstrato, era concreto. E o anjo confirmou que ele ia ser pai de muitas nações, né? E Sara convence Abraão. Eu não sei se Sara convenceu Abraão ou se a Agar era bonita mesmo. Abraão deu uma olhada e falou assim: tem crente que fica assim, né? Tem crente que vê que o negócio é ruim, mas ele fica olhando assim, ó. Aí se sente atraído. Parece aquele filme lá do Jerry, quando o queijinho está cheirando, sai a fumacinha, sai assim. Ele foi lá. Quando foi lá, lá vem Ismael. E Sara feliz da vida, porque enquanto Ismael não tinha irmão, que era filho de Sarai, Sara depois, estava tudo bem, porque só ficava no colo dela o menino. Mas aí Deus cumpriu o que prometeu, e Sara engravidou. Quando Abraão resolveu seguir o mestre, a coisa segue que eu te mandei. Olha, não sei por que você arrumou esse moleque aí, mas agora você vai ter que aguentar com. Mas o que eu prometi, eu vou com. Porque filho mesmo, né, tem que ser legítimo. Se não é legítimo, é basta. Ismael é um filho o quê? Bastardo. Não é legítimo. E olha só que interessante. Eu estou narrando para você entender, vou aprender. Assim que Sara engravida, Sara não vê mais Ismael com bons. Sara não consegue ver mais Agar, uma moça jovem e bonita, mas uma grande inimiga. Quantos de nós, por não ouvir a voz de Deus, arrumamos inimigo pelo caminho? Porque não ouvimos a voz de Deus. Diga, tem que ouvir a voz de Deus. A voz de Deus nunca vai ser doce o tempo inteiro, né? Porque todo mundo se alegra quando fala assim: chamei-te pelo teu nome, te tomei pela mão direita, e eu te disse, tu és meu. E o pessoal da glória, bichinho de Jacó, aleluia, né? Aí quando Deus fala assim: te apruma, prepara-te para encontrar com o Senhor teu Deus, pode sair do vale da decisão, porque as multidões que estão lá não servem como você me serve. Então dá de tomar uma atitude logo. É assim que acontece. A gente prefere sempre as coisas mais. Tá bom, vamos ser inteligentes. Quando você vai comer uma carne, você quer a macia ou a dura? Macia. Esse é o problema. E olha só que interessante. Abraão seguiu
a Deus e foi abençoado. Ele não teve só Isaac e Ismael. Ele casou com Quetura, teve mais 5 filhos. Então Abraão teve um total de 7 filhos. Por isso que o negócio cresceu. Tá? Isaac seguiu religiosamente o Deus do seu pai. Por isso ele falava Deus de Abraão e o Deus de Isaac. Que posteriormente Jacó também atribuiu Deus de Abraão, de Isaac meu pai, Deus de Jacó. E seguindo a Deus, obedecendo a Deus, Isaac foi muito mais bem sucedido. Aí vem Jacó. Jacó não teve o mesmo privilégio. Jacó teve que dar uma mexidinha aqui, uma mexidinha ali. Mas olha que interessante, o dono da bênção, o primogênito, não era digno de nada que tinha para receber. Mas Jacó conseguiu um lugar diante de Deus. Você vai ser o herdeiro do que eu tenho para dar. E até hoje falamos o nome de Jacó, que se transformou em Israel, que é o nome que carregamos na boca com muita autoridade. O homem que lutou com Deus e prevaleceu. Diga, Deus é fiel. Diga, mas tem que seguir a Deus. Se você não segue a Deus, você não pode exigir absolutamente nada. Pedro exigiu, não. Ele perguntou, questionou, diga com razão. Mestre, o senhor está falando que vai ser crucificado. Eu já falei para o Senhor que para não deixar isso acontecer, o Senhor falou para trás de mim, Satanás, eu estou até agora queimando aqui de dor. E a gente vai ganhar o que então? Se o Senhor vai partir, se não vai estar mais entre nós, o que nós vamos ganhar? Pedro, para de ser bobo. Você, juntamente com os que eu escolhi, vão se assentar em tronos. Eu vou levar vocês para um lugar que esta terra você nunca mais vai querer saber dela. Eu vou te colocar num patamar espiritual que todo mundo vai conhecer. Você vai ser conhecido em todas as partes do mundo. Tem um país chamado Brasil que nem existe ainda, que vai falar teu nome, que vai dizer coisas grandes que você fez. Glória seja a Deus. Olha que extraordinário. Mas tem mais, Pedro. 100 vezes mais aqui você pode ser abençoado. Ele era pescador, mas Pedro não morreu pescador, morreu presbítero, cheio da unção de Deus. A sombra deste homem curava. Deus prometeu ou não prometeu? Mas cumpriu ou não cumpriu? Porque nós temos que ter essa como? Quem quer ser cheio do poder de Deus? Mas não tem como ser cheio do poder de Deus sem seguir o mestre, gente. Glória a Deus, aleluia. Vivemos hoje uma guerra de interpretações. E o indivíduo fala assim: é uma metáfora que Jesus multiplicou os pães. Está parecendo o Lula multiplicando a picanha? Está louco? Você crê que Jesus multiplicou os pães? Amém. Claro que multiplicou. Jesus multiplicou os pães. De novo. Mais uma vez. Jesus multiplicou os pães. E a pessoa que deu, que doou o pão, levou para casa 12 cestos cheios. Ponha 100 vezes mais nisso. Se ele doou 5 pães e 2 peixinhos e levou 12 cestos, imagine quantas vezes Deus multiplicou ali, para todo mundo saber. Se você me segue, você não vai perder. Aqui na terra 100 vezes mais, mas a vida eterna é muito melhor para receber. Agora vamos continuar, né? Aí vamos para Barnabé. Barnabé causou uma revolta gigantesca, porque ele seguiu o mestre. Ele vendeu um super terreno que ele tinha em Jerusalém e doou, para que a igreja pudesse ter condição de cuidar dos mais necessitados. E Ananias e Safira, que não seguiam o mestre, tentaram passar-se por bonzinhos também. Olha só o que Pedro falou: se o dinheiro era teu, diga, o dinheiro é meu. Você faz se você quiser. Mas eles não se contentaram. Eles poderiam falar assim: olha, nós não somos como Barnabé, não. Nós retemos a metade e estamos doando a metade para que possa ser feito. Mentira. E quando Deus fala através de Pedro, como você permitiu Satanás mentir para o Espírito? Tem como mentir para o Espírito Santo? Não. Então eu quero que você não minta para o Espírito Santo hoje. Fala o que você precisa. Mas
fale que precisa seguindo ao mestre. Com autoridade, com ousadia, com legalidade. Porque se podes crer. Tudo é possível que crê. Se podes. Tudo é possível que crê. Se podes. Tudo é possível que crê. Você crê? Amém. Deus falando contigo? Amém. Então eu vou falar segredos para você ter uma vida abençoada. Diga, seguir o mestre. Seguir o mestre. Não se segue o mestre com falácia. Não se segue o mestre com mentiras. Você segue o mestre com frutos. Você segue o mestre com todo mundo observando você e sabendo que Deus está na sua vida. A Bíblia diz que as trevas seriam tão grandes no final dos tempos que até o dizer seria torpe, de tão imundo que, de tão nojento que seria. E nós estamos aqui. Diga, Jesus está voltando. Jesus está voltando. Pastor, Jesus está voltando, então eu vou ficar na minha casa quieto, não vou trabalhar mais, vou ficar só em oração no jejum, vou ficar aqui. Se o Senhor quiser me levar, me leva. Vou ficar 70 dias sem comer. Se morrer, morri. É assim que funciona? Não. Jesus pode voltar amanhã. Hoje, você continua sendo abençoado. Mas se ele voltar no fim de semana, não tem problema. Ele vai voltar no fim de semana, então você tem de segunda a sexta-feira para desfrutar das suas bênçãos. Você tem de segunda a sexta-feira para segui-lo, para servi-lo, para ouvi-lo. Isso que faz a diferença em nossas. Diga, eu quero ser cheio de Deus. Mas não faz nada para ser cheio. Eu sou de uma época que criança jejuava. Criança de 5 anos era batizada com o Espírito Santo. Uma criança de 6 profetizou para mim. Tá? Você tem ideia da grandeza de Deus. Tinha o grupo o coral das crianças. Tinha lá crianças de 5 a 12 anos. Você olhava para o grupo das crianças daqueles bancos, todos falavam em línguas. Cheios do poder, mas jejuavam. Você chamava uma criança para trazer uma palavra, 5 minutinhos, ele chegava aqui, impunha o peito assim, lia um salmo, lia um versículo, falava alguma coisa, descia, você ficava assim, meu Deus, hoje em dia nossas crianças só sabem o quê? Vem cá, vai ter a oportunidade aqui, vou ter aqui. Então, irmão, eu descobri um jogo novo aqui no celular que é da hora. Está longe de Deus, quilômetros de distância. Tá? A criança brigava, chorava para ir para a igreja, hoje chora para não ir. Mãe, de novo, mãe. Está sendo Arthur, gente? Brincadeira, Arthur. Fala assim, porque teu pai está aí, que ele faz isso. Diga, nós precisamos seguir o mestre. Se você não segue, você não tem direito a nada. Se você não serve, não tem direito a nada. Por exemplo, eu não trabalho na empresa, vamos lá, no hospital que trabalha o Renzo. Vou lá no fim do mês receber meu salário. Não vou receber não. Mas eu quero meu salário. Eu sou trans-salário. Eu me sinto no corpo de um salário fixo constante mesmo sem trabalhar. Diga, nós precisamos seguir o mestre. Eu vou fazer uma pergunta, você quer seguir o mestre? Se você quer seguir o mestre, uma profecia divina, bíblica, vai se cumprir na tua vida hoje. Como se segue o mestre? Amando, orando, adorando, jejuando, obedecendo, testemunhando. Agora a pessoa quer servir o mestre de tabela, quer ser abençoado, quer dar glória a Deus, enche o bolso de alguém. Se enchesse eu estava bilionário. Não enche o bolso. Mas a glória de Deus abre portas que não tem portas. A glória de Deus faz a multiplicação que a tua vida necessita. A glória de Deus faz os demônios irem embora, os anjos se aproximarem, o Espírito trabalhar em seu favor. Mas para isso acontecer, diga, tem que seguir o mestre. Diga, seguir. E como que se segue alguém? Vamos lá, gente. Como se segue alguém? Acompanhando, fazendo o que ele faz, pisando o solo que ele pisa, agindo conforme ele orienta.
Mas quantos não têm mais interesse em ouvir a voz do Mestre? Sabe por quê? Porque hoje em dia existe uma eloquência maligna que faz as pessoas se alegrarem na carne e não no espírito. Digo, eu quero me alegrar no espírito. Qual a diferença de alegrar na carne e no espírito? No espírito parece que você é arrancado da terra. Parece que você entra num êxtase tão gigantesco que parece que você foi arrancado deste mundo aqui. E a carne? A carne é só alegria. Entendeu? Eu vou dar um exemplo. Um dia o meu show falou assim: pastor, o poder foi grande hoje. Olha por mim, eu estou com dor de cabeça. Eu falei assim: está com dor de cabeça? Pastor, dei tanta glória, tanta aleluia. Eu não falei tanta língua que minha cabeça está doendo. A cabeça não é para doer, não. Você ficou cheio do poder de Deus, você sair aliviado. Pastor, não pode acontecer do corpo? Pode, o corpo pode reagir. Né? Quando você está jejuando, qual é a primeira coisa que acontece? Irrita. Quem jejua aí? Quando você jejua, você fica o quê? Irritado. Aí quando você, tipo a Jennifer assim, está irritada, aí já procura a discussão logo, fala: quebrei o jejum, vou comer. Não quebrou, não. Quebrou, não. Você só quebra se você... Aí está trabalhando de cozinheiro, experimenta lá se está salgado o arroz, aí quebrou o jejum. Não quebrou, não. Você não comeu? Tá? Aí bebeu um copo d'água, aí quebrou o jejum. Que água alimenta quem? Aí, pastor, tomei uns 3 copos de água para aguentar o dia. Não vai aguentar, não. Não vai mesmo. Toma aí 10 copos d'água e descarrega o caminhão de cimento. Quem come bem? Come bem, come bem. Vai, prato de pedreiro. Você está vendo, pastor? Magrinho desse jeito. Desculpa a vergonha com você. Vamos lá, de novo. Quem come aí, come mesmo. Come, prato de pedreiro. Você mulher também, você come assim. Já comeu, não come não. Agora você come que nem aeromoço. Aí levanta a mão, você come pasta. A gente você comendo. Levanta a mão. Prato de... Agora me fala, todos que levantaram a mão comem como pedreiro, quem é gordo aí? Não, eu vou fingir que não olho, não vejo você. Você é uma exceção, então não vamos mexer com você não. Olha o Everaldo, ó. O Everaldo come um pouquinho de nada, olha o tamanho do homem. Mas e se você não comesse muito, Geraldo, socorro? Se comesse muito, ele estaria com uns 3 metros de altura e mais ou menos 700 quilos. Né? Mas por que eu estou falando isso? Deus prometeu dar o pão de cada dia. Aí você fala assim: pastor, mas lá na Etiópia, você quer comparar a Etiópia com o Brasil? O Brasil é o país mais rico da face da terra em tudo que você possa imaginar. E Deus te fez nascer aqui para quê? Para você ser um desafortunado? Foi para você desfrutar do que Ele deu. Mas nós, por não seguirmos o Mestre, não obedecemos o Mestre, não fazemos o que o Mestre nos manda, a gente está sempre capengando e reclamando da vida. Diga: reclamar da vida. Reclamar da vida É derrota garantida. Vamos dar um exemplo para você. Está acabando já. Lá em Mara, Israel, vou falar só a primeira letra: murmurou. Lá em Mara, Israel, murmurou. Foi bom ou foi ruim? Muita gente morreu por causa da murmuração. A multidão que saiu do Egito em idade média, de Moisés para baixo, tá? Até 40 anos, só 2 conseguiram chegar na terra prometida. Quem foi? 2. O resto que murmurou, todos. Então eu quero falar para você: se você quer exigir algo de Deus, então faça o que Pedro fez. Segue primeiro e depois pergunta: o que eu vou desfrutar por aquilo que eu fiz pelo Senhor? O certo é não perguntar, mas o Senhor te dá o direito. Senhor, eu deixei isso, deixei aquilo outro para te seguir. E eu tenho uma família, eu tenho sonhos, eu tenho projetos, eu tenho planos. Então fique ciente: se você está seguindo o Mestre, você tem direito de exigir. Exigir entre aspas. Você vai ter o direito de perguntar. E ele vai analisar. Porque ele respondeu para Pedro imediatamente: primeiro que você vai sentar em trono. Você e os outros que eu chamei. E aqui,
bota aí 100 vezes mais. Aí vamos jogar, fazer uma conta burra aqui. Na pesca maravilhosa que Pedro fez, quase afundou o barco. Ou seja, Deus tinha para Pedro coisas maiores do que aquela pesca. Deus tem para você coisas maiores que o teu trabalho, maiores que a tua faculdade, maiores que o teu comércio, maiores que a tua saúde, maiores que a tua vida, maiores que tudo aquilo que você imagina importante ser. Agora resta saber se você está interessado em seguir o mestre. Abraão, sai da tua terra, da tua parentela. Pois não, Senhor. Pai, eu tive um sonho. Terá. Você sonhou e quer ir embora? Está muito bom aqui, filho. Vamos esperar um pouco. Está querendo mudar de ares? Vamos continuar aqui do jeito que a gente está e vamos dar uma crescida primeiro. Deus falou, Terá, tchau. Não foi você que eu chamei Abraão. Fique ciente de uma coisa, Deus chamou foi você. Deus não chamou a pessoa que está do teu lado, chamou você. A pessoa que ele chamou do teu lado, ele chamou individualmente. Então cada um foi chamado individualmente aqui. Ninguém foi chamado para andar colado no outro e fazer as mesmas coisas, não. O Senhor chamou tua vida, chamou pelo teu nome, chamou